Salve, salve galera dos primeiros anos A, B e C do Santa Maria, tudo tranquilo? Tô aqui de novo para falar com vocês sobre mais um conteúdo aí que vai ser usado nessa prova do dia 30, beleza? Então a gente viu aí na semana passada, né, a primeira parte de Idade Média. Então agora a gente vai falar na segunda parte. Agora a gente vai fazer aí a revisão de História Medieval 2. Ainda estamos aí no capítulo 11, tá? Ainda estamos aí nesse capítulo que fala sobre a transição da Antiguidade para a Idade Moderna. Então a gente vai rever algumas informações que alguns de vocês aqui já estão craques e já estão até quase careca de ouvir falar nisso aí tudo, tá? Então a gente fala nessa segunda parte de Idade Média, a gente já começa a falar em novas relações socioeconômicas. Por que, que isso é importante? Muito importante lembrar que já na origem do Império Romano, ou melhor, na origem da Idade Média, já existem essas relações, principalmente porque muitas pessoas buscavam proteção, né, já que estavam acontecendo as invasões bárbaras ou germânicas, né, como você preferir chamar. Então muitas pessoas estavam aí procurando essa proteção e aí com isso acabavam se envolvendo com um dono de terras, que aqui na maioria das vezes, lá no comecinho da Idade Média, eram algum soldado romano, né, que conseguiu conquistar uma grande quantidade de terra, e aí por isso conseguia encontrar proteção. Então nós temos aí o colonato, que é esse sistema de arrendamento de parcelas de terra, onde o camponês paga com trabalho ou produtos. A servidão é o camponês entrega suas terras a um grande proprietário em troca de proteção. Uma das principais características das relações socioeconômicas aí desse contexto é a servidão. Mas tem o colonato também, existia também o colonato, que era quando então o indivíduo ganhava uma parcelazinha de terra, como se fosse hoje o arrendamento. Ele ganha lá a sua parcelazinha de terra e aí ele trabalha, né, paga com trabalho ou com produto, às vezes paga com ambos. O feudalismo, a relação conhecida como feudalismo, é, acaba originando-se nesse clima de insegurança que vai mostrar que a figura de reis, dos reis, as figuras dos reis, a pessoa do rei, já não é assim mais tão grandiosa, mas principalmente depois do Tratado de Verdun. A partir de 843, os netos de Carlos Magno já mostravam essa fragilidade, essa fraqueza em relação à proteção dos seus territórios, e aí a autoridade do rei automaticamente acabou fragmentando-se, e com isso a gente tem então vários senhores locais, como por exemplo condes, duques, marqueses, viscondes e barões, que vão passar a exercer o poder, protegendo e criando relações de dependência, tá? Tanto na servidão como no colonato, e vai ter uma outra relação de dependência que é a vassalagem também aí. Nesse contexto, a ideia de país, então não tem mais, o tal país, a gente fala no que seria a Alemanha, no que seria a Itália, no que seria a Inglaterra, para ter uma noção geográfica de onde está, e não, é claro, fazendo ideia ao país, porque esses países vão surgir apenas depois, muitos deles vão surgir aí nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, alguns outros vão surgir dentro da Idade Moderna, e no caso da Itália e da Alemanha, vão unificar-se só no século XIX, tá? Então, o que a gente vê? A fragmentação da Europa em centenas de feudos, onde quem vai exercer a autoridade é quem possui a terra. A terra, por falar nisso, a terra nesse contexto, passa a ser a maior riqueza de todas, é o maior bem de todos, tá? Aqui temos uma definição de um dos historiadores medievalistas mais importantes do mundo, principalmente pela grande qualidade de escrita dele, inclusive indico todas as obras do Jacques Le Goff. Ele diz o seguinte: o que é o feudalismo? É um sistema de organização social e política baseado nos vínculos de homem a homem,
no qual uma classe de guerreiros especializados, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, domina uma massa de camponeses que explora a terra e lhes fornece o necessário para viver. E é basicamente o conceito de feudalismo, tá? A partir daí você pode pensar, não, então isso aqui é o feudalismo, é a relação de dependência entre vários homens, certo? A vassalagem. A vassalagem, galera, é uma relação aí horizontal. Como assim horizontal? É entre membros de um mesmo grupo social. Nesse caso aí, de um estamento, né? Ou de um estado, ou aí, né? Faz parte do grupo dos Bellatori, já que essa sociedade aí ela não é dividida em classes sociais, ela é dividida em estamentos, ela é uma sociedade estamental. Então aí a gente tem um homem tornando-se homem de outro homem. Caramba, professor, que confusão. É dentro da vassalagem que acontece também, é claro, essa relação de dependência maior entre nobres. É aí nesse momento que os nobres estão aí associando-se uns aos outros. E aí, como é que faz isso? Vocês estão vendo aí na imagem ao lado, né? Vocês estão vendo testemunhas, né? Estão vendo a figura de alguém aqui que até simboliza uma nobreza maior, é? Esse cara aqui é nobre também? É nobre, ó, ele tem espada, ele tá com armadura, ele tá com cota de malha, então ele é nobre também, tá? Tem um membro da igreja, né? Tem testemunhas aqui, ó, que dá a entender que esse que está jurando fidelidade ao Senhor, ele também é nobre. E aí o contrato feudo-vassálico acontece, né, envolvendo aí dois aspectos importantes. A homenagem, que é onde o nobre se compromete na fidelidade ao Senhor, e a investidura, que é a entrega da terra pelo Senhor ao vassalo, tá? Então, homenagem é quando o nobre, ele se entrega na fidelidade ao Senhor. Foi lá, entregou, é claro, né, entregou-se para ele, jurando que se for necessário oferecer a própria vida para salvar a vida do Senhor, assim ele vai fazer. Já no caso da investidura, o Senhor entrega uma parcela de terra, entrega um feudo nessa relação, é claro, onde ele vai confiar no vassalo. Aqui, claro que é muito importante lembrar a questão relacionada aí à guerra. Então a gente sabe que a beligerância era muito grande entre esses indivíduos, era enorme a beligerância entre a Idade Média, dentro da Idade Média, entre os nobres, principalmente por quê? Porque eles são de um grupo, de um estamento que é feito para guerrear, bellatori, os que guerreiam. Então eles curtiam muito esse negócio de guerra e muitas vezes um senhor acabava enfrentando o outro aí, tá? Aí quando ia enfrentar, chamava todos os seus vassalos, vamos comigo lá brigar, vamos lá. O que é o feudo? Ó, então a gente tem aqui toda essa área que se um feudo fosse se um feudo fosse uma área agrícola, né? Tá aqui, ó, essa parte aqui é a do senhor, né? Aqui tá a moradia dele, que você tá vendo que é mais fortificado, né? Tem muro e tal. Olha que bonito. Castelinho, né? Aí tem as terras do senhor aqui, tá? Que é o manso senhorial, tá vendo? Essa aqui é a área agrícola do senhor. Geralmente serão as terras melhores, né? Mais fáceis de se aproveitar. Aí temos também aqui o manso servil, que são as terras utilizadas pelos servos, e temos também as terras comunais, que são as áreas que são utilizadas aí pelos vassalos, pelos vassalos não, pelos servos, onde eles podiam aí caçar algum animal, essa é uma área de floresta, eles podiam também utilizar a água do rio, né? Isso aqui é tudo terra comunal, tá? O feudo, então, significa posse, propriedade ou domínio, podendo ser uma vila, um castelo, um cargo administrativo, um privilégio, direito de cobrar certos tributos, estabelecer mercados ou mesmo uma certa quantia em dinheiro. Isso tudo podia ser o feudo.
Quem recebe o feudo obtém uma concessão que pode ser por um tempo, pode ser hereditária. Tudo vai depender aí daquilo que o senhor vai determinar, tá? Daquilo que o nobre vai acabar determinando em relação ao seu vassalo ou ao seu servo, tá? Então a gente sabe que essa é uma sociedade, né, extremamente agrária, é uma sociedade aí, né, voltada para as atividades agrárias. Principalmente a gente tem aí até o século X, uma sociedade que vai apresentar baixa produtividade, né? O campo, a agricultura em si, vai apresentar baixíssima produtividade porque tem alguns condicionantes aqui relacionados a isso, tá? Arado de madeira, adubação feito com folha, dividiam o campo em dois só para ser plantado, enquanto um descansa, outro está sendo cultivado, que dá pouco tempo para descansar, já que nesse contexto aí não utilizavam-se técnicas de correção do solo que tem hoje, né? Hoje que a agronomia moderna é um pouco mais desenvolvida. Na verdade, esse desenvolvimento já começa a partir do século X. Lá no século X vai acontecer a famosa Revolução Agrícola. E aí, com essa Revolução Agrícola, vai mudar consideravelmente a agricultura aí para esses caras, tá? A aldeia é constituída de vilões. Vilão aqui não tem nada a ver com bandido, tá? Vilania aqui é o contrário disso. É o cara que ele vai de feudo em feudo oferecendo seus trabalhos. Então ele é um cara mais livre do que todos, tá? Os servos, que é o cara que está preso à terra, onde eles plantavam cereais, criavam gado, carneiros, cabras, porcos, galinha, enfim, o que você imaginar que podia criar aí para sobrevivência. Era uma vida muito sofrida, uma vida muitíssimo sofrida dos servos e também dos vilões, porque não tem a liberdade de poder sair, no caso dos vilões, ou melhor, no caso dos servos, sair para poder encontrar aquilo que quer. O cara não pode, não pode de jeito nenhum, ele vai ficar preso à terra. Eu tô vendo que tá pegando aqui, ó, uma parte aqui no final, tá, do título, Sociedade e Economia Agrária, tá? Beleza? Bom, então tem quem mais aí? Tem os ferreiros, carpinteiros, pedreiros, né? Tem aquele que se preocupa com as almas dos indivíduos, que é o pároco, que esse é um oratório, e o senhor tem como função administrar e defender a aldeia. Como eu falei para vocês, é uma sociedade bastante difícil. Acredito que vocês devem estar lembrados das obrigações e dependências nessas relações de suzerania e vassalagem, onde quem mais acaba pagando, quem mais acaba saindo, digamos assim, prejudicado nessa relação é o servo. Por quê? Porque ele tem muito mais obrigações para com o senhor do que o senhor para com ele. Por exemplo, o pagamento feito pelo servo para utilização de propriedade de seu senhor, como forno, moinho, ferramenta, banalidade. O nome já diz tudo. Poxa, vai pagar o quê? Uma coisa banal, mas tem que pagar. Vai assar o pão no forno, vai pagar banalidade. A obrigação que o servo tem de prestar trabalho ao seu senhor, e é obrigatório, lembrando, tá? Chama-se corveia. Captação. Imposto cobrado por servo que mora em um feudo, tá? Se morou no feudo, você tem lá 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, vai pagar a captação por cada um deles. Nossa. E aí, como vocês outro dia atenderam aí a um desafio, a ideia lá do desafio é bacana, porque eu vejo muitas postagens de vocês. Podem continuar postando as aulas aí, tá? Mesmo que eu não tenha lançado o desafio, que a gente está nessa parte aí estudando as questões, ou melhor, estudando, revisando o conteúdo, pode continuar com o desafio aí, tá? E aí é livre entre vocês, posta se quiser, tá? Tá vendo a aula, bonitinho, vai lá, tira foto, maravilha. Se não quiser, não tem problema, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo tudo aqui, ó. Não cortou nada nesse. Muito bem. Talha, aqui a maioria de vocês acabou escolhendo como o imposto mais sacana de todos, né? A obrigação mais sacana. Consiste na entrega ao senhor de parte da produção do servo. Mentira, não é a talha, é a mão morta, né? A mão morta, que é aquele imposto que a pessoa paga, aquela taxa que a pessoa paga para continuar sendo servo. Então morreu lá o patriarca da família do servo. Aí para o servo menor, o servo filho continuar sendo servo, ele vai pagar a mão morta. É esse aí que todo mundo escolheu, tá? Pelo menos a maioria. O senhor, além disso,
Ou melhor, o servo, além disso, também é obrigado a prestar serviço militar em caso de guerra ou batalhas e prestar hospitalidade ao seu senhor. Em contrapartida, olha só quantas obrigações o servo tem: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e o senhor tem só uma. Poxa vida, que sociedade desigual, né? Preciso falar mais nada. Aí tem gente que fala assim, pô, mas o capitalismo é um pouco mais desigual. Com certeza, se a gente for discutir aí com o Lucas sociologia, né? E com certeza ele vai falar, na sociedade capitalista a desigualdade é bem maior, né? Com certeza, e sem comparação. Mas aqui era complicado também, aqui era bem complicadinho, tá? Como que a sociedade se estruturava mesmo? Em primeiro lugar, os oratórios, representantes de Deus. Em segundo lugar, os belatórios, aqueles que guerreiam. E em terceiro lugar, os laboratórios, aqueles que mais trabalham. E como é uma pirâmide social, a base é bem grande, porque existe uma maior quantidade de servos do que de belatório e do que de oratório, tá? Sobre a influência da igreja aí nesse contexto, é importante lembrar que acontece aí um crescimento grandioso da igreja, do poder da igreja na Idade Média, aí que a igreja se torna então a principal instituição religiosa do mundo ocidental, sem sombra de dúvidas, porque o seu poder já começa crescendo a partir já logo do começo da Idade Média, quando então, lá naquela associação com os francos, principalmente com Clovis, o primeiro grandioso rei dos francos da dinastia merovingia, a igreja já começa a se beneficiar também com isso, tá? Então a gente vê que os sacerdotes e bispos exercem poder que não é somente espiritual, mas também econômico, mas nem todo o clero disputa de tanto poder e prestígio, certo? E aí, essa associação que cria o Sacro Império Romano Germânico, acaba estabelecendo essa aliança entre reis e igreja, tá? O que foi a querela das investiduras? É quando então o Papa Gregório VII promoveu uma reforma para controlar a interferência dos reis e imperadores, só que não foram aceitas. Então os reis e imperadores continuam influenciando da mesma maneira que a igreja continua com a sua influência política e econômica na sociedade, tá? Beleza, belezinha, belezura, maravilha, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que também isso sirva, é claro, de bastante utilidade para essa prova que está por vir, certo? Continue estudando, continue postando aí no Instagram, tá? Só posta quando eu peço, né? Poxa vida, primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C. Quero ver aí, tá? Beleza? Um abraço, até mais.